Menina, e o hino em linguagem neutra, hein? Caramba! Brasil acabou depois dessa. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre hino nacional. A gente também vai falar sobre linguagem neutra. A gente vai falar aqui também sobre como que a extrema-direita e muitas pessoas da esquerda exageram nas coisas. Sabe pânico moral? Então, vai ser disso que a gente vai falar aqui e sobre a campanha do Guilherme Boulos. Mas a gente vai falar tanto sobre a campanha do Guilherme Boulos, não, só sobre esse ponto específico. Enfim, muita coisa pra gente falar aqui, né? Muita coisa. Mas antes de eu ir para esse monte de coisa, que tal se você dedicar aí um tempinho para ouvir a palavra da vaca da Samantha? Não, não tô me chamando de vaca, pelo amor de Deus. O negócio é que eu abri uma vaquinha online, cujo link está aqui, e aqui está o nome de algumas pessoas maravilhosas que contribuíram já para minha vaquinha. Acontece que, talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes, você acompanha a transmissão, mas eu tenho que falar mesmo assim porque meu computador deu problema, tá tendo tá sendo assim difícil para eu conseguir renderizar os vídeos que eu edito. Eu tô dependendo de computador dos outros, sabe, para poder fazer a renderização dos meus vídeos. Isso daqui é meu trabalho. Por mais que o YouTube esteja me boicotando ultimamente, desmonetizando todos os meus vídeos, isso daqui é o meu trabalho. Então eu preciso muito de um computador novo e não estou com dinheiro para comprar um computador novo, porque eu estou, né, financeiramente ferrada desde que eu fiz minha cirurgia de redesignação sexual. Então, se você acha que o que eu faço aqui na internet é legal, é importante, você quer que continue, contribua para minha vaquinha. Aproveita que é final do mês e contribui, Bi, por favor. Mas só se isso não for te deixar em aperto financeiro, obviamente. Mas se você puder, contribua. Porque assim a gente vai fazer a transmissão tendo um tempo a mais de existência aí. Porque se continuar desse jeito por muito tempo, eu não sei até quando que eu vou conseguir levar o canal. Porque ter que depender do computador dos outros para poder fazer o meu trabalho é realmente muito difícil. Enfim, se você puder contribuir, contribua. Como eu disse, o link apareceu aqui embaixo, mas também o link vai estar na caixa de descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora que eu já parei de mendigar para vocês, vamos para o tema em questão desse vídeo, que é linguagem neutra again. Bom, se você não sabe o que aconteceu nesses últimos tempos, a gente tá, né, sei lá, em campanha eleitoral. Se você é de Brasília, você não tá sentindo muito isso, porque aqui em Brasília, né, onde eu resido, nós não temos vereadores nem prefeitos. Então a gente não tá em campanha eleitoral aqui, mas no restante do país inteiro tá tendo campanha eleitoral para eleger justamente vereadores e prefeitos. E dentre esses candidatos, para São Paulo, a gente tem Guilherme Boulos, que é o candidato do PSOL, né, ali para a prefeitura de São Paulo. Ele está concorrendo contra Pablo Marçal, Tabata Amaral, Datena, Ricardo Nunes, contra esse povo que não presta. Então, Guilherme Boulos, ele é a melhor alternativa para São Paulo se você for uma pessoa de esquerda, né? Porque, como eu disse, ele é do PSOL e ele tá até na frente nas pesquisas, né? Então, assim, dá pra gente sonhar, estão deixando a gente sonhar. Mas teve uma coisa que aconteceu na campanha do Guilherme Boulos que deixou as pessoas, assim, atônitas, em pânico, estarrecidas. Oh, meu Deus, o mundo vai acabar porque durante um comício ali do Guilherme Boulos teve uma apresentação onde uma artista cantou o hino nacional. Essa artista, ela resolveu cantar o hino nacional em linguagem neutra. Mas se você está esperando uma coisa tipo e patrie, soli, enfim, você está esperando esse tipo de palavra, você está muito enganada sobre o que é linguagem neutra, porque a linguagem neutra ela só se emprega a seres humanos, tá? Então quando a gente está falando de coisas como solo, tá? Solo não vira sole, solo continua solo. Pátria não vira pátria, pátria continua pátria. Amada, quando está se referindo à pátria, não vira amade, continua amada. Então, nada disso foi modificado no hino. Mas tem uma parte do hino brasileiro, que é repetida, inclusive, que tem sim flexão de gênero atribuída a
indivíduos, né, a seres humanos, que é a parte que fala dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil, e verás que um filho teu não foge à luta, né, são esses momentos ali. E aí, nesses momentos, essa artista, que é uma artista também de esquerda, que é uma artista muito engajada nas pautas de militância trans, ela achou por bem modificar esse trecho e dizer, não dos filhos desse solas mãe gentil, mas sim des filhas desse solas mãe gentil. E também mudou um filho teu não foge à luta para e filha teu não foge à luta. Foi e filha teu? Ou foi e filha tue? Acho que foi e filha tue não foge à luta. Foi isso que foi modificado no hino e o mundo caiu abaixo. Não, óbvio que o mundo não caiu abaixo, né? Não é como se ela tivesse escrito Deus com letra minúscula que também não iria fazer o mundo cair abaixo, porque não muda absolutamente nada esse tipo de coisa, mas gerou muito burburinho, gerou-se muitas críticas. A extrema-direita pegou isso para poder dizer o quanto que nós, de esquerda, somos pessoas horríveis, que nem um hino a gente respeita, que a gente tá querendo enfiar a linguagem neutra em todo canto e blá blá blá, né? E que linguagem neutra é uma aberração do português. E a gente viu pessoas de esquerda também com esse mesmo argumento, tá? Com esse mesmíssimo argumento, sem tirar nem pôr, mesmas palavras, mesmas frases, mesma semântica. Só que vamos lá, né? Porque assim, existem algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui, tá bom? A primeira delas é que não foi o Guilherme Boulos que decidiu isso, tanto que ele, a equipe dele, já veio dizer que não foi ideia dele, não foi ele, não foi a campanha dele, eles simplesmente contrataram a artista para cantar o hino nacional e ela decidiu, pela cabeça dela, sem comunicar a ninguém, a adaptar o hino nacional para a linguagem neutra. Talvez você esteja pensando que o Guilherme Boulos ele só jogou, né, toda uma comunidade debaixo da fogueira. Mas não é bem assim. Primeiro, porque de fato não foi uma ideia dele, ele não faria isso. Ele não teria essa ideia, primeiro porque essa ideia é uma ideia que coloca a candidatura dele em maus lençóis com parte da direita que ele poderia ainda conseguir angariar para ele, né? Porque ele está em campanha eleitoral. Ele tem que trazer o máximo de pessoas possíveis para votar nele. Então ele não colocaria algo que seria tão controverso assim na campanha dele, né? E segundo, porque quando a extrema-direita falou que isso é um desrespeito ao hino, então, eu não acho que seja um desrespeito ao hino, mas a legislação meio que acha. Porque você não pode modificar o hino nacional, tá? Você não pode fazer uma modificação no hino nacional, porque é uma coisa contra a lei. Não é que vai ter uma punição contra essa artista, não é que ela vai ter alguma coisa, só que é uma coisa que ela não deveria ter feito. É sim considerado legalmente um desrespeito ao hino nacional, tá? Você não pode ficar modificando o hino nacional como você bem quer. Tanto que tem toda aquela coisa, sabe, de que quando toca o hino você tem que respeitar, tem que colocar a mão no peito, ou então você tem que ficar com as mãos para baixo e ir ali ouvindo o hino, não pode bater palma depois, sabe, todas essas coisas, todas essas regras, que assim, são regras de como você deve respeitar o hino nacional, mas são regras que não vão te levar pra cadeia, nem vão aplicar uma multa em você, nem nada do tipo. Então, nessas regras também diz que você não pode modificar o hino nacional. Laverne, sai daí! A gata tava atrapalhando aqui as coisas, que vocês não viram, mas ela tava, acredite em mim. O ponto é que um político não colocaria uma modificação no hino sabendo que isso é considerado um desrespeito ao hino nacional, que isso é algo que não pode ser feito. Então, de fato, o Guilherme Boulos ele tinha mesmo que ir lá e falar, explicar a situação, dizer que não foi ideia dele, que ela tirou isso da cabeça dela, né, e tudo mais. Mas, para além disso, né, vamos pular essa parte da ilegalidade. Da ilegalidade. Oh, meu Deus, o Brasil ruiu por causa de desfiles. Mas o ponto é que, gente, é de bom tom você modificar o hino nacional para afirmar um posicionamento político? Porque, vamos lá, quando você canta o hino nacional em linguagem neutra, você não tá mudando a vida das pessoas trans, você não tá mudando a vida das pessoas que se comunicam por linguagem neutra, as pessoas que se identificam com o pronome neutro, você não tá modificando a vida de ninguém. Você tá simplesmente
mostrando o seu posicionamento político quanto a isso. Você está simplesmente sinalizando que você apoia pessoas trans. Mas existem muitas outras formas de você dizer que você apoia pessoas trans. Existem muitos outros meios que você não precisa modificar algo que é tão cultural e tão representativo de uma nação para você poder reafirmar esse posicionamento. Então, ela não precisava ter feito isso. Ela não ajudou muito a comunidade trans ao fazer isso. E ela prejudicou a candidatura do Boulos, que é alguém que ela, né, quer que ganhe, e ela acabou prejudicando com isso. Ela fez de propósito? Obviamente que não. Ela achou que fosse dar esse problema todo dentro da esquerda? Provavelmente não. Ela com certeza sabia que a direita iria usar isso, mas ela deve ter imaginado que isso seria até benéfico para a campanha do Guilherme Boulos, visto que ele apoia sim pessoas trans, né? Visto que é uma candidatura que apoia os direitos de pessoas LGBTQIA+, mas sobretudo porque nós estamos falando aqui de pessoas trans. Mas não é que ele coloca pessoas trans acima dos outros LGBT, não, tá, gente? É só porque é o assunto aqui em questão. Então ela com certeza achou que o que ela estava fazendo ajudava, mas não ajudava. Então, assim, não precisava, tá? Não precisava. Gente, linguagem neutra é uma coisa que o ideal é para você usar com uma pessoa que atende pronome neutro. Você não precisa sair modificando tudo que existe no mundo para atender linguagem neutra, tá? Não precisa fazer isso também. Não precisa. Se você quiser colocar em um documento ou outro alguma coisa assim, em linguagem neutra para as pessoas se sentirem mais acolhidas, tudo bem. Igual aqui no final dos vídeos eu falo, né? Eu falo todes aqui, enfim. Então, você pode fazer isso para comunicações informais e em comunicações formais também, mas de forma pontual. Você não precisa modificar uma coisa que é patrimônio do país, sabe, para poder adequar a linguagem neutra, não. Não precisa fazer isso também, não precisa. Isso não ajuda, não atrapalha geralmente, quer dizer, às vezes atrapalha, nesse caso atrapalhou, mas isso não é uma coisa que ajude a comunidade trans de fato. E não é uma coisa que ajuda de fato as pessoas trans que têm um pronome neutro. Você vai ajudar pessoas trans que têm um pronome neutro ao se referir a essas pessoas trans usando pronome neutro, usando gênero neutro, usando a linguagem neutra com elas, ou então fugindo de pronomes quando você for falar com elas, caso assim você se sinta mais confortável, porque tem gente que não consegue falar em linguagem neutra. Isso não é por uma transfobia, nem sempre, às vezes é, mas às vezes não é por uma transfobia, às vezes é só porque a pessoa realmente não consegue. A gente precisa fazer um esforço mental, um exercício mental forte mesmo, para poder modificar as palavras, para poder falar um amigos naturalmente, tudo mais. Eu tô falando aqui como alguém que faz esse esforço frequentemente sempre que eu vou interagir com uma pessoa que atende por pronomes neutros, que ela se sente mais confortável com pronomes neutros. Mas é um esforço que eu faço para deixar essas pessoas confortáveis, porque, né, gente, linguagem é uma coisa assim que ela precisa ser confortável para as pessoas, né? Convenhamos, a linguagem precisa ser confortável com as pessoas, é o nosso meio de comunicação. E se no nosso meio de comunicação a gente não consegue deixar pessoas confortáveis em uma reivindicação delas, a gente está falhando. Mas quando a gente está falando de um grupo inteiro de pessoas, onde vão ter pessoas que atendem por pronome neutro, mas vão ter pessoas que não atendem por pronome neutro, você não precisa ficar falando em pronome neutro também, tá? Então, bom dia a todas, a todos e a todes é uma coisa que não precisa. Ou você fala bom dia a todes, ou então você fala bom dia a todos mesmo, porque na nossa língua a gente tem o masculino ali que, né, o masculino genérico e tudo mais. Você pode até argumentar do machismo disso, machismo inerente nisso, eu concordo que tem machismo inerente nisso, mas é uma coisa ali que atende e que dificilmente mulheres e pessoas que são não binárias vão se sentir ofendidas se estiverem em um grupo com pessoas diversas e alguém falar bom dia a todos, tá? Eu pelo menos não me ofendo, não. Sei lá, você que tá me assistindo, eu não acho ofensivo, não, né? Não acho. Só o bom dia a todos e a todas eu já acho meio redundante, acho que meio desnecessário assim, né? Mas aí também é uma coisa xismo meu aqui, não tô cagando regra pra ninguém também não, só tô dizendo que não é tão necessário assim. Mas o que chama atenção aqui mesmo não é nem o desfiles, não é nem o quanto que isso não ajuda na nossa causa, não é nem isso. O que me chama a atenção aqui é o pânico moral em cima disso tudo.
Porque as pessoas, elas fizeram um escarcéu enorme a respeito disso. Enorme, enorme, enorme. Assim, teve muita gente, aqui eu vou falar mais das pessoas de esquerda, porque as pessoas de direita a gente já espera isso delas. Mas teve muita gente de esquerda falando que esse é o problema da esquerda, que é por isso que a esquerda não vai pra frente, que é por isso que a esquerda morreu. Inclusive tem um vídeo muito bom do Jones Manuel que ele fala justamente sobre isso, né? Sobre essa questão do pânico moral em cima desse hino nacional em linguagem neutra e das pessoas falando sobre como a esquerda morreu. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo dele. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês assistirem, caso vocês queiram, eu recomendo. Mas tiveram muitas coisas interessantes que ele falou lá, como, né, esse questionamento de sério que a esquerda morreu por causa de um desfiles? A esquerda, ela não morreu, né? Já vamos partir da esquerda, não morreu, a esquerda tá viva. A gente tá tendo cada vez mais pessoas se radicalizando mesmo, sabe? Se radicalizando mesmo. Não tô falando de PT aqui, eu tô falando de coisa radical mesmo. Não que o Guilherme Boulos seja lá muito radical também, né? Ele não é, ele amansou muito o discurso dele ao longo do tempo para conseguir ser eleito. Ainda assim, é a melhor opção que vocês têm em São Paulo, tá? É a melhor opção que vocês têm em São Paulo. Mas ele não é exatamente uma foice e um martelo, né? Ele não é. Mas votem nele, vocês de São Paulo, pelo amor de Deus, porque ele é a melhor opção para ser prefeito. Vocês não querem um Pablo Marçal sendo prefeito de vocês, né? Vocês não querem um Pablo Marçal, pelo amor de Deus. Mas, olha só, as pessoas, elas ficaram falando sobre como que a esquerda morreu com isso. Gente, olha só tudo que está acontecendo no nosso país para dizer que a esquerda morreu por causa de um desfiles. Olha todos os problemas que a gente tem no nosso país. Não é a galera que costuma dizer que a gente tem muitos problemas para resolver em vez de ficar ensinando linguagem neutra para os outros? Então pensa em todos os problemas que tem na esquerda e depois você diz se realmente foi um desfiles que matou a esquerda, que não está morta, inclusive, ou se não foi todo ou se não foi todo o direcionamento à direita que o governo Lula tem tomado. Me disse em um momento em que a gente está com o país pegando fogo, literalmente, é um desfiles que está destruindo a esquerda no Brasil e não uma política ambiental desastrosa que o PT tem desde os primórdios dele. Me diz aí, tá? Pensa a respeito sobre reforma trabalhista, né? Sobre reforma da Previdência, sobre todas essas coisas as quais o Lula não tentou acabar com elas em nenhum momento e pensa se é realmente um desfiles que está acabando com a esquerda. Pensa a respeito de todas as taxações que o Haddad tem feito, sabe? Não só o Haddad, né, mas com o apoio massivo do Congresso Nacional, inclusive, né, dos partidos de direita em taxação, por exemplo, taxação da Shein, coisas do tipo, né? Pensa se é realmente um desfiles que está matando a esquerda. Porque se você acha que é um desfile que está matando a esquerda, a sua visão política, ela é muito obtusa, assim, sabe? Ela é muito rasa, você não consegue enxergar coisas para além do que você quer ver. Você não se esforça para enxergar cenário político se você acha que é um desfile que está destruindo a esquerda. E se for um desfile que faz você deixar de votar no Guilherme Boulos e deixar ali a extrema-direita, na figura de Pablo Marçal, tomando mais ar, tomando mais, sabe, tendo mais chances de ser eleita, meu anjo, você tem que repensar muito bem seus posicionamentos políticos. Você tem que pensar muito bem se você está realmente do lado da esquerda ou de um Pablo Marçal, né? Porque, assim, São Paulo está numa situação muito crítica aí entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês têm que votar em tudo menos no Pablo Marçal, tá bom? Tem vários problemas na campanha do Guilherme Boulos, tá? Tipo, não acho que seja uma campanha que ela esteja indo muito bem. Eu acho que é uma campanha que deveria estar batendo mais em pontos mais estratégicos contra o Pablo Marçal, sabe? Mas é uma campanha que definitivamente o problema dela não é um hino nacional que foi cantado em linguagem neutra por alguém que nem era de fato alguém que estava atendendo um pedido dele, um pedido, sabe, da candidatura dele, do mandato dele que ainda não está em voga, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui.
não é um desfiles que deveria acabar com uma candidatura dele. Até porque a gente tem do outro lado o Pablo Marçal, né, gente? Pablo Marçal. Com todos esses escândalos, que todo dia a gente descobre uma coisa nova dele, com todas as mentiras dele, com todas as acusações infundadas dele, né? Tipo, com. Gente. E, assim, o suposto envolvimento dele com o PCC que a Tabata Amaral apontou ali, sabe, na campanha dela. Aquilo nem deveria precisar daquilo, é só lembrar todas as coisas que o Pablo Marçal já fez enquanto coach mesmo, sabe? Para vocês verem que, para São Paulo, de modo geral, né? Acho que quem tá assistindo esse meu vídeo tem essa visão aqui mesmo, né? Mas, assim, tudo que o Pablo Marçal já fez enquanto coach já deveria ser o suficiente para as pessoas verem que é melhor um Guilherme Boulos do que um Pablo Marçal, né? As pessoas de esquerda que eu tô dizendo aqui, sabe? E eu não tô dizendo que não é para criticar a campanha do Guilherme Boulos, não. Tem que criticar, eu mesmo que fiz algumas pequenas críticas à campanha do Guilherme Boulos. Mas vamos criticar o que é válido mesmo, em vez de vocês darem armas para a extrema-direita. Porque o que a extrema-direita usa contra, né, linguagem neutra para atacar, seja a campanha do Guilherme Boulos ou a campanha de qualquer pessoa de esquerda, ou qualquer político de esquerda, ou qualquer pessoa trans, é transfobia, tá? Eles estão pautados nisso. Eles não estão preocupados com a língua portuguesa, com a pureza da língua portuguesa, que é uma pureza que não existe. Eles não estão preocupados com absolutamente nada disso. Eles estão preocupados em tolir direitos de pessoas trans no geral. Sendo essas pessoas trans binárias como eu, ou não binárias como várias outras pessoas. Sejam essas pessoas trans alguém que usa linguagem neutra, alguém que não usa linguagem neutra. Eles utilizam de qualquer coisa para desumanizar pessoas trans, para mostrar pessoas trans como um inimigo a ser combatido, porque transgeneridade é o alvo atual, principal do fascismo, ou seja, da extrema direita. Então, por que pessoas de esquerda continuam dando armas para a extrema direita? Por que pessoas de esquerda continuam endossando discursos transfóbicos ou endossando, não exatamente, sabe, partindo de uma transfobia de pessoas de esquerda, mas elas continuam endossando argumentações que validam discursos transfóbicos da extrema direita, sabendo que elas estão dando armas para um fascismo, que elas estão fortalecendo o inimigo delas. Por quê? Por que continuam fazendo isso? É por uma desinformação? É por medo da ascensão da extrema-direita e por isso acaba dando mais armas para a extrema-direita? Ou é porque de fato compactua com o pensamento transfóbico da extrema-direita? Porque nós sabemos que a extrema-direita ela é toda transfóbica, o fascismo é transfóbico, mas a gente sabe que dentro da esquerda, e mesmo dentro de gente assim, ó, que é bem de extrema esquerda, vamos assim dizer, na extrema esquerda, que é pessoas que são ditas mais radicalizadas, a gente sabe que ainda assim a gente encontra transfobia. A gente sabe que ainda assim dentro de comunistas a gente encontra transfobia. Então, pensa bem, né? Se o que te faz concordar com a extrema-direita nesses pontos é por uma visão estratégica de fato, como você julga ser, ou se você só não está sendo transfóbico, né? Eu acho que vale a reflexão, se você não está concordando com toda a transfobia da extrema-direita, né? E eu não acho, né? Eu já disse isso aqui, mas é a internet. Eu acabo tendo que me repetir muitas vezes porque as pessoas elas se esforçam para não entender as coisas que a gente diz. Eu não acho que essa cantora acertou em ter mandado um desfiles no meio do hino. Não acho. Eu acho que ela errou, não só porque é proibido você fazer modificações no hino nacional, mas também porque isso não ajuda pessoas trans, né? Dessa forma que ela fez, não ajuda pessoas trans e só prejudicou a campanha do Guilherme Boulos, tanto dentro das mentiras que a extrema-direita inventa, quanto dentro dos próprios campos políticos de esquerda, porque pessoas de esquerda também muitas vezes tendem a apoiar transfobias da extrema-direita, né? Então não acho que foi uma boa jogada, não acho que foi legal, e eu acho, né, pessoalmente aqui, tirando todo o cenário político, acho que é extremamente desnecessário você modificar
toda a linguagem, sendo que você pode só direcionar os pronomes neutros, a linguagem neutra, para quem não se identifica com pronomes binários, com pronomes masculinos ou femininos. Você pode só direcionar para essas pessoas e você já está fazendo muito, você já está ajudando muito a comunidade trans, você já está tratando as pessoas com dignidade. Você não precisa mudar absolutamente tudo para a linguagem neutra, porque isso é irreal. Isso é irreal, tá? Isso é irreal. Isso é totalmente irreal. E então é isso, tá? É isso, esse foi o vídeo de hoje. Vamos aprender a não dar armas para a extrema-direita, tá bom, pessoas de esquerda? Não vamos ficar dando armas para a extrema-direita, não. Porque esse negócio que aconteceu do hino, vocês poderiam só, tipo, ter ignorado. Só isso, ter ignorado, sabe? Ter olhado assim e ficado, ai, Mona, então tá, sabe? Então tá. Então tá. Ou então só ter dito, ai, não precisava disso, e pronto. Não precisava dizer que a esquerda morreu por causa de um desfiles. Não precisava fazer todo esse escarcéu que fizeram por causa de um desfile, sabe? Não precisava. Não precisava. Mas é isso. Comenta aqui embaixo o que você acha de toda essa discussão. Se você não tem o que comentar, deixa um emoji para engajar, que eu sempre sugiro para vocês o morcegão do engajamento. Que você jogue aí o emoji do morcego, mas você pode jogar o emoji que você bem entender também, tá? Qualquer coisa para engajar esse vídeo aqui. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e disseminar o meu vídeo para mais pessoas. E não se esqueça também de se inscrever nos canais, sim, eu disse nos canais, inclusive no Transmissão de Arte, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E sim, o Transmissão de Arte vai voltar. E vai voltar melhor do que nunca. Mas eu falo melhor sobre isso com vocês quando eu de fato reativar ele, que eu tô gravando coisas pra ele, mas quando de fato ele estiver funcionando, aí eu falo melhor sobre ele aqui em vídeo. Mas já vão se inscrevendo lá, tá? Já vão se inscrevendo lá se você gosta de arte, desenho. Se inscreve que vai ser legal.